Minha diretoria, a nação rubro-negra está titibilizada já. Depois do Tite não, vem aí a hashtag Tite de volta na seleção, o Tite mal do mundo, etc, etc, porque ganhou o primeiro jogo, é tudo assim, né? Eu gosto muito quando acontece isso, porque eu fico com uma sensação muito confusa, cara. Eu gosto de que o futebol gera na gente sensações muito contraditórias. Uma das coisas que eu mais gosto do futebol é isso. O torcedor mais contraditório do mundo é o do Flamengo. E por isso que eu adoro falar de Flamengo e ver as reações da torcida do Flamengo. Ela vai do céu ao inferno assim em 30 segundos. É uma coisa muito louca. E ela vai com extremo, ela vai com convicção, né? Não é aquela torcida que fala assim, tá, tô feliz com o Tite, mas eu continuo puto. Não, agora ele já tem certeza que o Tite é o melhor do mundo. E se no próximo jogo perder, ele tem certeza que o Tite tem que sair. O Flamengo ganhando o Cruzeiro foi melhor do que o Cruzeiro. O que me deixa feliz pelo Tite, pela reação, e o que me deixa triste pelo Cruzeiro, porque realmente a situação é muito difícil, tá? Eu entendo que o Cruzeiro vive um momento mais complicado de todos eles e, portanto, vai ter a maior dificuldade mesmo em sair dessa situação. Mas o que eu quero falar aqui sobre o Flamengo não é exatamente sobre esse jogo de hoje, não. Eu quero falar do Fla-Flu que está acontecendo em relação ao Maracanã, Libertadores, etc. Não é maneiro o que está acontecendo. Não é maneiro, não é razoável. E eu vou explicar para vocês por que não é razoável. Mas, Rica, o Flamengo não tem direito de jogar no Maracanã? Se o Flamengo estivesse na final, ele ia pedir pra jogar no Maracanã? Ou ele ia falar, não, eu concordei com a Libertadores ser cedida lá pra final do Libertadores que eu achei que eu ia estar, e tudo bem, então agora eu não quero mudar. Então não, o Flamengo não ia pedir pra jogar no Maracanã se fosse ele o finalista. Porque ele não ia entrar em contradição com a Conmebol, faltando um jogo pra terminar o campeonato. É inteligente por parte do Flamengo fazer esse racha com a Conmebol? Não é. O Flamengo joga Libertadores ano que vem. Vai fazer deixando a Conmebol puta? A Conmebol é confiável? Pra você ter um mau relacionamento com ela? Então não me parece inteligente, por parte do Flamengo, peitar e arrumar uma briga com a Conmebol absolutamente desnecessária. Absolutamente desnecessária. Por mais que eu ache realmente que falar, vou jogar 6 dias antes, o Maracanã acabou de ficar um mês fechado. Porra, não me vem com gramado, entendeu? Eu acho até aceitável. Mas se isso estava combinado, deixa quieto, irmão. Quem vai jogar a final no Maracanã é o teu sócio, cara. Eu sei que o Fluminense é teu rival, mas no caso do Maracanã, ele é seu sócio. Porra, se o Fluminense entra numa dessa de ameaçar, chegar ao ponto da Conmebol reavaliar se vai manter a final no Maracanã ou não, por causa do Fluminense e o Flamengo é finalista, o Flamengo rompia com o Fluminense. Ia ser uma briga do caralho. Só que o Fluminense não tem esse poder. Porque o Fluminense sabe que nessa relação existe um triângulo muito difícil. O Flamengo é fundamental pro Maracanã. Pro Fluminense o Maracanã é fundamental. Olha que merda. O Fluminense não pode chegar pro Maracanã, pro Flamengo e falar, foda-se tudo! Ele não tem pra onde jogar. Ele precisa daquilo. Ele não pode peitar o Flamengo e falar, vou ficar sozinho com o Maracanã, porque ele sozinho não sustenta o Maracanã. O Maracanã precisa do Flamengo, o Maracanã não pode chutar o Flamengo. Então você fica refém de ser o parceiro do Flamengo naquela situação. E eu entendo essa dificuldade que o Fluminense tem. Agora, por outro lado, fica caracterizado que esse é um jogo político, que o Fluminense é conivente com relação ao Flamengo nas situações em que isso vai se postergando o tempo inteiro no Rio de Janeiro por política, né? É feio, isso é feio, mas é o que está acontecendo, e os beneficiados não vão achar feio nunca, os prejudicados vão achar feio, porque é assim que o Brasil funciona. Quando você está no esquema, você não reclama do esquema, quando você está fora do esquema, você reclama do esquema. É simples assim. Acho que essa licitação já passou do tempo de acontecer. Mais uma prorrogação pataquada. Um contrato por 1 ano para depois vir de 20 anos. Pataquada, porque ninguém que vai querer pegar 1 ano para não fazer investimento a longo prazo sem saber se vai ficar 20 anos. Então é pataquada atrás de pataquada para o resultado acabar sendo politicamente aquilo que interessa. Só que, irmão, o Flamengo tá arrumando um problema com a Conmebol, que não é confiável. Tá? A gente sabe o histórico da Conmebol, ela não é confiável. Não é bom ter problema com a Conmebol. Arrumando um problema com o Fluminense por causa do jogo contra o Bragantino. Eu acho que o Flamengo podia ter pedido pra jogar. Mas a partir do momento que ele viu o tamanho da merda que virou, eu acho que ele tem que ter o bom senso de falar assim, cara, olha só, independente do que a torcida acha, eu sou sócio do Fluminense nisso aqui. E uma relação de sociedade, você tem que se respeitar, cara. Porque se você rompe ali a confiança, fudeu. Você imagina como é que é uma reunião amanhã entre a diretoria do Flamengo e do Fluminense. O Mário olhando pra cara do Landim. Como é que faz? Ele olha pra cara dele e fala, meu irmão, eu quase perdi a final do Maracanã. Você tá maluco, cara? Você quer me fuder? Se você contar, você me matava. Como é que... O que tá acontecendo, irmão? Essa relação fica ruim, cara. E o Fluminense só não vai peitar, porque ele não pode, pelo que eu expliquei das 3 pontas. O Fluminense não pode peitar. Se ele pudesse, ele tinha peitado. A única coisa nessa história que eu acho conflitante é o seguinte, isso não está previamente acordado? Quando você faz... Aí vem a questão dos camarotes do Maracanã e das cadeiras cativas. Começou uma briga. Não, o jogo é da Conmebol. O jogo da Conmebol é a puta que eu pariu. É a puta que eu pariu. O dono de cadeira cativa tem direito ao jogo. O dono do camarote é dono do camarote. Ah, não, mas aqui agora... O Flamengo continua vendendo os camarotes dele pra final da Libertadores.
É dele. Ah, mas veja bem, a Conmebol solicitou. Não me interessa o que a Conmebol solicitou. Me interessa é o que você assinou. O que vocês combinaram. Esse é o ponto. Tá lá na assinatura da Conmebol, que ela vai fazer a final no Maracanã, tá a assinatura de CBF, Flamengo, Fluminense, de que pode a Conmebol ficar dona do estádio por um período X? Se tá assinado, não tem que falar nada. Tu assinou. Porque você achou que você que ia. Se não tá assinado e foi uma canetada do governo, vocês não são parceiros do governo? Vocês não conseguem a porra da continuação do contrato o tempo inteiro? E aí, como é que você explica pro dono de camarote, dono de cadeira cativa? Ele fala, mas peraí, eu investi no lugar do Maracanã pra ter os eventos do Maracanã pra mim. Não, só os eventos do Flamengo. Não, peraí, eu comprei um camarote aqui pra ter os jogos do time de tal e esse jogo aqui, o Maracanã no meio. Não, isso vai dar confusão. Claro que vai dar confusão, já deu no Pan-Americano, já deu na Copa do Mundo e vai continuar dando. Porque isso não é claro. Então, se o combinado não sai caro, irmão, por que o combinado não fica claro para as pessoas? Por que a própria Conmebol não chega e fala assim, ó, tá aqui, ó, nós assinamos esse contrato que seria dessa maneira e é isso que vai acontecer. E pronto. Ou o próprio Cláudio Castro, como governador, fala, ó, que o contrato é isso, e acabou a discussão. Agora, por que essa discussão faltando 15 dias? Eu explico por quê. Porque o Flamengo não quer nem fudendo que o Fluminense seja campeão da Libertadores do Maracanã. Não tem nada a ver com o Bragantino, irmão. Não tem porra nenhuma a ver com o Bragantino. O Flamengo não tá chegando ao extremo de se indispor com a dona da Libertadores neste nível simplesmente porque ele não suporta a ideia de que o Botafogo seja campeão brasileiro e o Fluminense ganhe a Libertadores do Maracanã antes dele, num ano que ele não ganhou nada. Isso é péssimo pros dirigentes do Flamengo. Então ali tá havendo uma reação passional, que eu entendo, mas que eu não vou fingir aqui que eu tô vendo que é uma reação técnica, porque eu sei que não é. Qualquer pessoa que conhece mais ou menos o ambiente ali sabe que não é. É uma reação passional. É tentar tirar você acha que o Flamengo ia ficar chateado se a Conmebol tirasse o jogo do Maracanã? Você acha que o Flamengo ia recuar? Claro que não. O Flamengo ia dar graças a Deus que o Fluminense não ia ser o primeiro campeão carioca da Libertadores dentro do Maracanã. Só que isso não é ser parceiro, irmão. Isso não é ser sócio. Você pode ser, a torcida pode ser rival, os clubes podem ser rivais. As diretorias, quando elas fecham um negócio e apertam as mãos, elas não podem ser rival. A única coisa nessa história que eu acho engraçada é ver talvez o Mário Bittencourt chateado com alguém que apertava a mão dele, ele considerava um amigo, virar as costas pra ele e trair conforme convém pra agradar. Esquisito, né? Que triste, Mário. Mas acredite, tem gente no mundo que é assim. Tem gente no mundo que faz isso com os parceiros, com os amigos e tal. Então, sei que você não tá acostumado, mas fica ligado aí porque realmente é possível. Eu lamento muito que o Flamengo e o Fluminense cheguem nesse estágio, num momento importante desse futebol carioca, com essa birrinha entre eles, porque realmente mostra o porquê que o futebol brasileiro tem tanto atraso. Porque você consegue, até no momento de extrema vitória do futebol brasileiro, você consegue botar na sua frente a sua vontade clubística do que a sua vontade de gestor. Então eu acho que o Flamengo não está ganhando nada com isso. Ele está gerando um problema com quem vai apitar todos os jogos dele da Libertadores no ano que vem. Para ganhar do Bragantino?